Bom, vamos lá. Na rodada de hoje, nós tivemos, além de ontem, a vitória do Mirassol em cima do Vasco e do Fluminense em cima do Grêmio. A gente teve hoje mais cedo o Bragantino ganhando do Vitória por 4-0, amassando o Vitória. Esse resultado do Bragantino aí foi anterior, foi na 37ª rodada, mais antecipado. Esse jogo de hoje do Bragantino com o Vitória, 34 foi a rodada. O Bragantino deu ao Vitória o primeiro golpe, né? O Vitória não está rebaixado ainda, mas para nós foi importante, por quê? Porque o Vitória da Bahia tinha 42 pontos, se ganhasse, iria 45 e empataria com o Vasco. Só que o Vitória ficaria com 2 vitórias a menos. O Vitória chegaria a 11, o Vasco tem 13. O Vitória domingo pega o São Paulo dentro do Barradão, jogo que, teoricamente, o Vitória é até favorito. Né? Mas... E o São Paulo ainda briga pelo G8. Ainda briga, mas o Vitória lá dentro eu acho que furaria a bola para conseguir se classificar. Mas o Vitória da Bahia perdeu. E o Vitória é o primeiro na zona do rebaixamento, é o 17º com 42, mesmo que ganhe, domingo do São Paulo chega a 45, o Vasco perdendo, o Vasco tem mais vitórias. Então o Vitória é o primeiro, pelo menos na zona do rebaixamento, para o Vasco. Pode ser que ele não fique. Então não vai ser ultrapassado pelo Vitória da Bahia. Os jogos prosseguiram e às 7 da noite também o Fortaleza, que era um resultado importante para nós, porque o Fortaleza estava ali embaixo, na 18ª posição. Fortaleza tinha 40 pontos. O Fortaleza foi a 43 com uma vitória épica em cima do Corinthians, que fez um bom jogo. O Corinthians, que também está ali brigando com o Vasco por uma vaga na Sul-Americana. O Corinthians tem 12 vitórias e tem 46 pontos. O Vasco, por exemplo, tem 13. Se o Corinthians ganhar no final de semana, o jogo do Corinthians é contra... Deixa eu ver aqui. O Corinthians joga no final de semana contra... Cadê aqui? Corinthians e... Cadê? Corinthians... Dia 7. Cadê o jogo do Corinthians aqui? Não está aqui. Corinthians e Juventude. O Corinthians termina contra o Juventude jogando dentro da Arena Itaquera. Se o Corinthians Só um detalhe, tá, Flávio? O pessoal está falando aqui que o São Paulo não pode ser ultrapassado, pode ser pelo Bragantino. O Bragantino tem 14 vitórias, mesma pontuação do São Paulo. São Paulo perdeu, o Bragantino vencer, o Bragantino passa o São Paulo. E ainda tem o jogo do Atlético. O Atlético não vai ganhar mesmo, mas só para deixar claro que o Bragantino tem condições sim ainda de passar o São Paulo. É o que pode passar o São Paulo, o que torna ainda mais difícil a situação do Internacional. Então, os jogos rolavam e o Fortaleza venceu o Corinthians. O Fortaleza era um time que poderia chegar ao Vasco e o Fortaleza pode passar o Vasco. O Fortaleza pode passar 43, se ele vencer, ele passa o Vasco caso o Vasco não vença. Se o Vasco empatar e o Fortaleza vencer, o Vasco fica na frente, porque o Vasco tem maior número de vitórias. O Fortaleza tem 11 vitórias, se fizer domingo mais uma vitória, vai a 12. Fortaleza pega o Botafogo no Rio, que é um jogo difícil para eles, porque o Botafogo está aí nesse bolo aí para tentar ir direto para a Libertadores, mas podia, se tropeçasse, também ajudar o Vasco. Aliás, o goleiro do Fortaleza fez uma defesa no final do jogo. Da defesa, eu acho que é a defesa do campeonato. E tem um detalhe, Flávio, porque, por exemplo, assim, se Vasco e Atlético Mineiro, por exemplo, fizerem um jogo de parceiros e empatar o jogo, os dois vão aos 46 pontos. Só que o Atlético Mineiro ficaria abaixo, porque o Atlético Mineiro tem 11 vitórias. E se o Fortaleza vencer, o Fortaleza vai a 12 vitórias. Então, empataria em número de pontos e passaria o Atlético. Então, até o jogo combinado entre Vasco e Atlético, combinado muito entre aspas, se terminarem empatados, os dois não vão para a Sul-Americana, dependendo dos outros resultados. O Atlético pode ficar fora por conta da questão do critério de desempate, que ele tem apenas 11 vitórias. O Santos, primeiro tempo apertado contra o Juventude. Eu estou falando que eu vi todos os jogos. O idiota aqui viu todos os jogos para a gente torcer contra. Eu fui pro cinema. O Juventude chegou a fazer um gol do centroavante, como é que é o nome dele? O Talhari lá. Mas o Talhari. Gol foi anulado por quem impedido. E o Neymar fez 3 gols. Foi hat-trick do Neymar, 3-0 o Santos em cima do Juventude. E aí, às 8 horas, começou o jogo que nos deu já uma redenção, já nos tranquilizou, porque o Internacional de Porto Alegre é um arremedo de time. O Abel escalou 3 zagueiros, 3 volantes para precisar ganhar, com Alan Patrick e Vitinho na frente. Não ia ganhar de ninguém. São Paulo fez 2-0 com o pé nas costas.
jogando, o Luciano com 1 minuto perdeu um gol de cabeça, depois com 2 minutos perdeu outro gol, e o São Paulo meteu 3-0 no Internacional, e ali nós nos livramos. Por quê? Porque o Internacional, se vencesse, iria a 44 pontos, e poderia nos passar ganhando do Bragantino na última rodada. O que acontece? O Internacional só chega a 44, então Inter e Vitória, que são os dois hoje na zona, não alcançam o Vasco. Por isso, o Vasco está salvo. Completando a rodada, o Bahia venceu o Sport por 2-0, o Palmeiras vai vencendo o Atlético Mineiro por 2-0, e esse jogo é um jogo importante sim para o jogo de domingo. Por quê? Porque tem aí o componente, classificação para a Sul-Americana. Porque o Atlético Mineiro tem 45 pontos e tem 11 vitórias. Se empatar com o Vasco, ele permanece na mesma posição, obviamente, com o Vasco, só que o Santos pega o Cruzeiro. E o Santos, se vencer o Cruzeiro, vai a 47. O Santos passa o Galo e tira o Galo da zona da Sul-Americana. O Vasco permanece. Porque o Vasco, em todos os critérios de empate, o Vasco está melhor do que quase todo mundo, tirando os times lá de cima. Então, o jogo de domingo para o Atlético é muito importante. Talvez até, enfim, não tem mais aquela história da mãozinha de empate, não. Porque se chegar em 46 e o Santos vencer, o Santos passa o Atlético. Então o Atlético Mineiro precisará vencer o jogo para tentar passar o Vasco, e aí se o Santos ganhar, o Vasco é que fica fora. Tem um detalhe mínimo, Flávio, um detalhe mínimo, que hoje, matematicamente, o Atlético não está salvo. O Atlético vai quase para aquela rodada igual o Vasco e Goiás, porque a questão do saldo de gols, que é muito superior, e dificilmente o Vitória vai fazer isso. O Vitória, por exemplo, vai a 45 pontos, igualaria o número de vitórias, 11-11, se ganhar o seu jogo. Só que na questão do saldo, o Vitória está com muito saldo negativo, né? Menos 18. E o Galo com apenas menos 4. Então, menos 4 que eu digo agora, né? De ter aumentado, menos 6, agora com os 2 que levou do Palmeiras. Não, então, assim, menos 5. Então a diferença fica muito distante. Logicamente que matematicamente ainda não está, mas mesmo assim o Galo ainda vai se livrar pela questão do saldo de gols. Mas é bom a gente salientar isso aqui, que o Vasco está arriscado domingo a ficar fora da competição sul-americana. Porque se o Vasco perder para o Atlético Mineiro, o Atlético vai a 48, e se o Santos vencer o Cruzeiro, o Santos vai a 47. Então ficaria o Atlético Mineiro com 48, o Santos com 47 e o Vasco na 14ª posição, se o Ceará não ganhar do Palmeiras, porque senão o Vasco... Aliás, o Vasco pode ser o 16º, porque se o Fortaleza ganhar, o Ceará ganhar, o Santos ganhar, o Fortaleza tem um jogo difícil com o Botafogo, e o Atlético ganhar da gente, todos passam o Vasco. O Vasco não entra na Sul-Americana e fica com a fantástica posição de 16º colocado no Campeonato Brasileiro, o que seria realmente avassalador. Mas vamos ver, né? Fernando Diniz agora vai definir se vai com time reserva, se vai com time titular, se vai brigar por vaga, se não vai brigar por vaga. O Atlético vem babando. O Atlético precisa do resultado. Vamos ver, cara, qual vai ser a definição do professor Fernando Diniz quanto a time. Então essa é a situação de momento. Acho que essa é a principal informação. O Vasco não terá um amistoso domingo. O Vasco está fora, não vai brigar por cair, mas o Vasco pode terminar na 16ª posição. Aliás, se ficar na 14ª, 15ª ou 16ª, é água de salsicha. Né? É terra do ninguém ali. Entre Sul-Sudeste, Copa Sul-Sudeste. Sul-Sudeste. Tá? E vai disputar a Copa do Brasil mais cedo. Porque quem disputa Sul-Americana, pelo menos, ou competições sul-americanas, vai jogar. Agora, eles têm uma chance de novo. E vou repetir isso aqui até dia 11. Vamos casar, ganhar a Copa do Brasil para a gente ir para a Libertadores? Vocês se pouparam para isso. Amigo, o BO de vocês, estou falando isso desde segunda-feira passada. A P de vocês. Vocês são aspira. Se vira, meu irmão. Se vira. É a oportunidade que vocês têm. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.